E a pedido do presidente Jair Bolsonaro, os ministros da Cidadania, João Roma, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite, visitaram Minas Gerais nesta terça-feira em meio aos estragos provocados pelas fortes chuvas que atingem o estado. Os dois sobrevoaram as cidades de Pará de Minas e Nova Lima e pousaram em Belo Horizonte. Na capital, Roma afirmou que Minas receberá parte dos 700 milhões de reais destinados ainda em dezembro pelo governo Jair Bolsonaro para o suporte às regiões afetadas pelas enxurradas. As chuvas em Minas Gerais causaram 10 mortes entre segunda e terça-feira, segundo a Defesa Civil. No total, foram 19 mortos no estado. Uma das vítimas é uma criança de 10 anos que morreu soterrada em São Gonçalo do Rio Abaixo, após o desabamento de um muro. Fiuza. Vitor, é isso aí. Nós estamos na tempestade perfeita, né? A gente, de fato, está numa conjunção aí de tempo e espaço que é difícil conseguir a organização da sociedade, né? Nós estamos com eventos climáticos absolutamente extraordinários, né? Essa crise hídrica aguda, e aí depois você está numa crise hídrica, de repente você tem enchentes terríveis com consequências humanas dramáticas, né? Isso, eu não vou nem dizer que isso é um histórico de alteração climática, porque você precisaria de uma série, né, muito mais ampla para afirmar esse tipo de coisa. Tem estudiosos disso, mas tem muito oportunista também, né, tentando politizar, né? Isso nem é politização, né? Isso é oportunismo puro mesmo, né? Alarmismo, a indústria do alarmismo e tal. Mas o fato é que você teve, em termos de temperatura também, né? Você teve um final de 2021 atípico, com temperaturas bem baixas, por exemplo, no centro-sul do país, principalmente. Então, nós temos um desafio imenso, em termos de capacidade organizativa, né? Em termos de necessidade de união de esforços, né? E o ambiente é, tragicamente, eu digo, oposto, né? Ele fornece o ambiente, culturalmente falando, ele oferece o oposto, né? Você tem uma infantilização, né? Você tem uma imaturidade absoluta, né? Se espalhando por aí, tentativas de ganhar dinheiro, de roubar dinheiro, de ganhar ascensão política, de ganhar notoriedade em cima de tragédia, né? A gente vai falar mais disso aí no programa, né? Essa exumação daquela CPI. Então, isso tudo, eu digo o seguinte, a conta vai ficar mais alta. A conta vai ficar mais alta, né? Se não houver, né? Se as vozes da busca de harmonia não prevalecerem, essa conta vai ficar daqui a pouco impagável. Nós ainda estamos num ambiente, né, em termos de contas públicas, de solvência, né? É claro, falando das tragédias, nós temos, enfim, né, toda a parte mais meticulosa de prevenções. Eu não vou ousar entrar em cada um desses capítulos, isso tudo tem que ser enfrentado, mas tudo é parte da administração pública, né? Quer dizer, o recado que eu daria, modestamente, é o seguinte: tratar a administração pública como uma oportunidade de alavancar a carreira ou interesses particulares, isso aí é devastador. Isso aí é devastador. Nós tivemos a experiência petista aí, que eu sempre ressalvo, começou bem aquele governo, não me interessa que era Lula, eu elogio, começou bem, começou com uma boa política macroeconômica, depois os parasitas tomaram conta, e não tem parasita só no PT, não. E aí a gente viu um desmanche de administração pública, de máquina administrativa, institucional, de cabo a rabo no país, por esses oportunistas. E tem na chamada direita, também tem. Não adianta se iludir, tem em tudo quanto é lugar. Então, o que a gente precisa hoje é ser consequente, é ver quem é que está aí para organizar, quem é que está fazendo políticas consequentes, não é isso? E está raro de encontrar, e é isso que a gente precisa buscar, especialmente no ano eleitoral. Diga, Cris. Eu acho que vale destacar aí a decisão do presidente Bolsonaro de enviar ministros pessoalmente para Minas para verificar exatamente
a extensão dos estragos, as necessidades de cada região, né? São muitas cidades atingidas. Infelizmente, essas chuvas de verão chegam todo ano com tragédias. A gente costuma dizer que são tragédias anunciadas, mas sempre vem em locais diferentes. O Brasil é muito diverso e a gente sempre se surpreende com novas cidades, novas regiões atingidas e se surpreende com a forma como as pessoas vivem, né? A gente começa a ver a quantidade de populações mesmo, de bairros inteiros vivendo à beira de morro, em áreas de risco. Então, falta muita política local mesmo para evitar que a população se estabeleça em regiões onde algum dia no futuro pode vir a chover além da conta e árvores, né, escorregarem do morro, levando tudo que está abaixo. Mas, enfim, ele acerta, na minha opinião, enviando ministros presencialmente, assim como acertou no caso da Bahia, embora na Bahia a situação tenha sido absolutamente politizada e as narrativas, as falsas narrativas plantadas para tentar desgastar o governo, que acabaram deixando, eu acho que o governo da Bahia em maus lençóis, porque ficou muito escancarada a mentira, a tentativa de mentir e de politizar e de sambar em cima de mortos, de famílias que estão enlutadas e de outras tantas que não perderam seus parentes, mas perderam tudo que tinham, que é ali às vezes o patrimônio de uma vida inteira. E eu acho que ele acerta também de relembrar que já foram liberados ou que estão liberados 700 milhões de reais para os estados atingidos por essas chuvas de verão. Tem regiões no Piauí, tem regiões no Espírito Santo, tem na Bahia, tem no Rio de Janeiro, tem em Minas. Então a gente está vendo que o dinheiro vai ser distribuído conforme aparecerem as necessidades. Sempre lembrando que as águas precisam baixar para se começar a reconstruir parte das cidades. Então, embora a gente queira ver tudo reconstruído de imediato, tem que esperar realmente um tempo. Agora, estar em loco para averiguar as necessidades, ou ao menos levar um alento para a população, para ver que há um representante do governo federal lá também preocupado com a situação, eu acho um ponto bastante positivo. Você, Ana? Olha, Vitor, sobre as notícias em si, eu acho que não tenho muito a acrescentar, além do que o Fiuza e a Cris já disseram, né? O presidente envia aí ministros e acho que o que fica disso tudo aí é que prestemos atenção quem está usando, né, essas tragédias aí para palanque político, como o Fiuza disse. Daqui a pouco a gente vai falar da exumação aí da nova CPI, né, da nova não, né, da viva morta CPI do Randolph, e a gente tem que prestar atenção nesse caminho, quem está realmente propondo alguma coisa para o Brasil ou quem está usando tragédias como palanque político. Normalmente, nas tragédias é que o sentimento de humanidade e também de humanização, né, dos seus adversários políticos, eles deveriam vir à tona, e a gente não está vendo isso acontecer no Brasil já há algum tempo. Mas eu queria só deixar uma reflexão aqui, Vitor. Eu estava conversando com o Augusto essa semana no telefone, a gente discutindo algumas coisas do Brasil, do mundo, né, do que estava acontecendo, do que está acontecendo de uma maneira macro. E eu acho que a gente sempre traz as notícias aqui do que acontece, as chamadas hard news, mas eu acho que a gente sempre pode trazer uma reflexão maior em relação a tudo. Como a Cris disse, são tragédias anunciadas, infelizmente, porque todo ano nós sabemos que o Brasil sofre aí com essas chuvas de verão e todo verão a gente vê essas tragédias acontecendo. Então, a reflexão que eu quero deixar, Vitor, é que Brasília é importante, o executivo é importante, o posto de presidente do Brasil é importante. Esse ano temos uma eleição importante para aí o posto de Commander-in-Chief, né, do nosso comandante da nação, mas a gente tem que começar a pensar de dentro para fora, a gente tem que começar a estabilizar os nossos pilares como nação de dentro para fora, nas comunidades, nos municípios, nos governos estaduais, porque assim, fortalecendo esse tecido social e essa estrutura de civilidade e até de ação cívica perto da gente, pode entrar qualquer um ali em Brasília que nesse caminho desse filtro em cascata aí, nós estaremos protegidos onde as nossas vidas estão. E nesse ponto, nossas vidas elas não estão em Brasília, nossos votos estão em Brasília, com o chefe do executivo, com os legisladores na Câmara,
no Senado, mas a nossa vida ali diária, ela está muito perto, e é ali que a gente precisa ter uma ação cívica. Então, que a gente comece a refletir que o fortalecimento do Brasil como um todo, ele começa aí no fortalecimento das nossas comunidades, das nossas cidades e do nosso Estado. A gente precisa fazer isso até para que no futuro, a curto, longo prazo, principalmente esse ano que a gente vai ter eleições também, aí, algumas trocas no Senado, a gente comece a fortalecer exatamente o Congresso, que a gente troca presidente, e se o Congresso continua engessando tudo, não adianta nada. Então, queria trazer essa reflexão, que eu acho que aqui no programa a gente traz as notícias, mas a gente sempre tenta trazer um ponto a mais também, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, na Europa, na China, de uma maneira geral, porque no mundo tão globalizado, não é, Vitor? A gente pode aí aprender com o que dá certo em outros lugares e aplicar o que é possível na nossa vida diária. Augusto Nunes, já por aqui também. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, querida Cris. Boa noite, minha grande parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. E a Ana tem toda a razão. Eu queria voltar ao assunto depois de comentar ligeiramente o que já se disse aqui, nesse programa. Eu não tenho nada a acrescentar ao que disseram sobre a inflação, a Cris, o Guilherme e a Ana. Concordo inteiramente. É um problema mundial, fenômeno mundial, e vai voltar ao normal aqui no Brasil, ao controle. E estou gostando de ver a ação do Banco Central independente, que o Lula quer acabar com a independência, né? É bom lembrar. As tragédias não são naturais da nossa época. Chamar a tragédia natural, tal, como uma coisa, soa a palavra, como uma coisa inevitável, tal, não são. As tragédias podem ser perfeitamente evitadas. Havia aquela fissura na rocha, né? Foi denunciada. Aquela rocha era suspeita em Capitólio. Aquilo ali não começou a fender ali de repente, né? Aquilo já havia sinais de que ia cair. Você sabe qual é a época das chuvas. Você sabe quem mora em regiões que podem ser afetadas duramente por inundações. E as represas, que também são consideradas aí, envolvidas em fenômenos naturais, choveu muito e tal, que é isso? São criminosas. Minas está infestada de represas que são perigosas. Então, o que é que acaba com isso? Fiscalização e multa e castigo. Até hoje, as vítimas de Brumadinho e de Mariana não foram indenizadas. Não foram indenizadas. Quer dizer, cidades acabaram e as pessoas ainda esperam receber, pelo menos, né, a indenização devida. Então, é criminosa sim a Vale. Está agindo criminosamente nisso. Tá, os advogados que retardam esse processo também não têm vergonha na cara, não são advogados, né? Usam o que sabem sobre direito para consolidar a injustiça. Então não pode ser assim. E o que a Ana diz, perfeito, ninguém mora na União, né? Mora numa rua, depois num bairro de uma cidade, e depois no estado, e só. Então é mais Brasil e menos Brasília mesmo. Os governadores e prefeitos gostaram, né, de bancar, todos bancaram os reizinhos, né, os príncipes durante o combate à pandemia, pois que sejam responsabilizados também por isso. O que é que fez o prefeito de Capitólio? Não sei. A população tem de cobrar, o povo tem de entender que ele manda em quem elegeu. Foi eleito para servir a esse povo que só sofre e paga todas as contas. Então o povo tem de cobrar. Tá? O povo mineiro tem a obrigação de exigir que a Vale pague o que deve e que controle as suas represas. A gente não pode noticiar isso aí como se fosse uma coisa inevitável. Tá? Os brasileiros estão muito conformados com tragédias absurdas, porque todo mundo sabe quando vão acontecer e onde.
É isso que deve ser vigiado aí pela população. De novo, o Brasil será o que o povo quiser.